Olá, gente, boa tarde. Eu espero que todos vocês estejam se cuidando, do próximo, certo? Usando máscara, fazendo o necessário para não proliferação desse vírus, certo? Eu estou mais ansiosa que vocês, espero, ou espero que vocês também estejam ansiosos para a aula prática, porque eu acredito que seja um pouco difícil, né? A gente ficar nesse mecanismo de videoaula. Mas vamos em frente, né? Tô na luta e na fé que isso tudo acabe para a gente dar início às nossas práticas. Bom, gente, antes de iniciarmos, eu queria falar com vocês uma coisa. Eu estou prestando atenção que vocês não compreenderam que a disciplina de educação física é uma disciplina como qualquer outra. Vale nota, cai assunto do Enem, certo? E vocês estão assim, eu não estou vendo retorno da atividade. Eu, obviamente, que vejo de alguns, contam-se no dedos, no máximo 3. Nunca passou de 3 atividades entregue para mim. De 15 a 10, 3 atividades, 2 atividades apenas. Bom, eu espero que a partir desse nosso slide aqui, vocês façam o circuito que eu passei anterior. Mandem para mim, eu quero ver a participação de vocês, certo? Eu quero ver vocês fazendo a aula. Eu sei que é maçante, mas vamos embora. O tema da aula de hoje vai ser biotipo, certo? Tipo físicos, a estrutura de vocês, tamanho, a cintura. Vamos lá, ao decorrer do slide vocês saberão. Já imaginaram que existem nomes para cada tipo físico? Pois é, imaginem que existe. Qual é o seu tipo físico? Você sabe me responder? O que você faz para manter o físico? Olha, se fizesse a aula passada, já é uma coisa que deve ser feita para manter o tipo físico, nem que seja o nosso sistema. Qual a importância dos cuidados físicos? A partir desses slides, nós vamos poder responder as 4 perguntas, certo? Nesse slide, você poderá conhecer e entender as características físicas dos três tipos distintos de estrutura corpórea, certo? Que é o ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Se nunca ouviu falar, estão ouvindo agora. Ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Oi, né? Eu até coloquei que é oi, nunca nem vi. Mas vamos ver. É bem provável que algum de vocês já devam conhecer, outros não, mas estamos aqui para isso, né? Bom, olha aí a imagem. Ectomorfo, a estrutura mais magra, né? O endomorfo, uma estrutura fofa, assim dizer. Desculpa, gente. E o mesomorfo, eu diria uma estrutura padrão, certo? Vamos aprender cada um tipo dessa estrutura física, do biotipo do indivíduo. Vamos lá. Vamos começar pelo ectomorfo. O ectomorfo é esse aqui, é a estrutura bem mais magra. O corpo de um ectomorfo geralmente é magro, como eu havia dito. De maneira geral, esse tipo de corpo tem as pernas maiores, magras e seus músculos são mais fibrosos, certo? Tem rico em fibras musculares. Já os ombros tendem a ser magro e uma largura reduzida, totalmente diferente do meu, inclusive, né? Entre as características geralmente apresentadas nos corpos do tipo ectomorfo estão ossos poucos densos, peitoral plano, né? Não existe aquela estrutura muscular, ela é plano, ombros curtos e corpo magro, assim como a massa muscular, que também tende a ser magra. Dificuldades para ganhar peso e metabolismo rápido. O que eu quero dizer com isso? Gente, já escutou aquele ditado de fulano é magro de ruim, esse menino come e não engorda. Isso é uma estrutura de uma pessoa do ectomorfo, certo? Quando ele fala que a dificuldade de ganhar peso e o metabolismo é rápido, é porque o nosso sistema digere a comida de maneira rápida, mas é o nosso, que eu digo, ectomorfo. Ectomorfo, a tendência é que o metabolismo dele seja assim, ó, bem rápido. Por conta do metabolismo rápido, as pessoas do tipo ectomorfo quase sempre têm dificuldade em ganhar massa, em ganhar peso, já que queimam calorias rapidamente. É uma consequência, né? Já que você alimenta o sistema digere a comida rápido, a tendência é também que você queima uma caloria de maneira rápida. E é por isso que o ideal
para suprir suas necessidades e ganhar peso é a ingestão de grande quantidade de calorias. Mas essa frase não significa, gente, não significa que vocês vão ter que comer besteira, não vão ter que comer coxinha, pizza, não. Certo? A gente pode tirar um dia para comer isso, mas não significa que vocês vão ter que comer calorias ou esse tipo de alimentação não saudável todos os dias, certo? A musculatura para o ectomorfo deve ser um treino intenso e curto e o foco principal para os grupos musculares grandes. Pessoas com esse padrão de corpo devem fazer refeição antes de dormir na intenção de evitar catabolismo muscular durante o sono, degradação das células, certo, gente? De forma geral, pessoas com o corpo ectomorfo podem perder gorduras de maneira muito rápida, por isso, para eles ganharem músculo, pode se tornar uma tarefa delicada e complexa, ou seja, é difícil para um ectomorfo se alimentar, mas não significa que seja impossível. Ou se alimentar o quê? Ganhar massa, mas não significa que seja impossível. Nos ectomorfos, predomina o corpo sobre o tecido adiposo. E os músculos, gente, o tecido adiposo é gordura, certo? Mesmo sendo magros por natureza, não perdem definição nem condições físicas. Finalmente, quando estão em um período sem praticar atividade física, ou seja, não perde. Sobre os exercícios para ectomorfo, é fundamental que aproveite os treinos com peso para manter o tamanho e a definição dos seus músculos, certo? Nos membros inferiores é aconselhável fazer na quadríceps, agachamento, superiores, leg, isso aí é o termo técnico dos exercícios que devem ser feitos. Mas quando eu vi aqui, que eu falei, na verdade, que devem ser predominar exercício em músculo grande. Músculo grande, quais são eles? Peitoral, costa, quadríceps, posterior. Isso aqui são tudo termos técnicos, mas os exercícios que eu falei no circuito que eu fiz, todos eles predominam essa musculatura. Certo, gente? Agora vamos para o mesomorfo. Deixa eu só mostrar aqui o mesomorfo para vocês. É esse daqui, olha a estrutura padrão. Né? Eu digo que é padrão, mas isso não significa que seja para ser todo mundo, né? Eu não gosto não, particularmente, mas vamos lá. As pessoas que apresentam um padrão de corpo mesomorfo têm uma estrutura óssea grande, músculos mais fortes, naturalmente um típico físico de atleta. Os mesomorfos apresentam um tipo físico que se encaixa melhor em atividades como fisiculturismo e muitas outras. Sabe o que são fisiculturistas, né? Aquele povo que fica assim, mostrando a musculatura. E ganham medalhas por isso, viu? E dinheiro também. Para pessoas com esse tipo de corpo, é muito mais fácil ganhar e perder peso. Por quê? Porque ele tem uma organização alimentar, eles têm uma prática de atividade física intensa, de exercício físico intenso, certo? Eles ganham e eles vivem como atleta. São naturalmente fortes e isso ajuda muito na construção muscular. As características físicas típicas de pessoas com corpo mesomorfo são tipo físico de atleta, corpo forte, músculos definidos, padronagem de corpo de forma retangular, facilidade para ganhar músculos e também ganham gordura com uma certa facilidade. Então, é bom a pessoa do tipo mesomorfo, ela é bom manter um equilíbrio entre alimentação e exercício físico, porque do jeito que se ganha músculo, também ganham gordura. Tecido adiposo e gordura são as mesmas coisas, certo, gente? Pessoas do tipo físico mesomorfo respondem melhor a exercícios e treinos com peso, com carga. A musculatura para o mesomorfo é eficaz porque geralmente tem avanços e mudanças de forma rápida, principalmente quando inicia os treinos, certo? Uma desvantagem para as pessoas com esse padrão de corpo é que ganham gordura de forma mais fácil que o ectomorfo, por exemplo. Eu falei isso, né? Acabei de falar, mas vamos lá. Ou seja, isso significa que os atletas mesomorfos devem estar tendo o consumo de calóricos. Caso
não pretendam ganhar peso rapidamente, de maneira geral, uma combinação entre treinos com pesos e cardiovasculares são os mais indicados para o mesomorfos. O que significa treino cardiovasculares? Gente, são exercícios que elevam a frequência cardíaca. Exemplo, polichinelo, correr, corrida estacionária, todos os exercícios que eu fiz com vocês no circuito, que eu espero que vocês tenham visualizado e feito. Certo? No corpo do mesomorfos, predominam os músculos sobre tecido adiposo e osso. O que significa tecido adiposo? Gordura. Nós temos osso, músculo e camada de gordura. Depois a pele. Beleza? Osso, musculatura, tecido adiposo igual a gordura, pele. Devem treinar 2 vezes na semana, mesclando trabalho de exercício de peso e também cardiovascular. Aí vem aqui mais uma dica de exercício. Remo, flexão com barra reta, exercício que trabalham os ombros. E fora a parte posterior, né? No caso, o dos membros inferiores, que são perna. Isso daqui são os termos técnicos que a gente pode sim fazer isso na nossa quadra. E eu acho que na próxima aula eu vou fazer uma atividade em modo circuito para vocês, de maneira longa, diferente do que eu fiz. Certo? E vamos falar do endomorfo. Nós falamos do ectomorfo, magro, mesomorfo, o típico atleta, né? Que hoje em dia tá bem natural, quem escutou sobre crossfit tá na moda, né, atualmente. E agora vamos para o endomorfo. O endomorfo é aquela estrutura mais fofa, mais forte, rico em tecido adiposo, certo? Os tipos de corpo endomorfo geralmente apresentam a seguinte característica: suavidade e flacidez. Pessoa com corpo endomorfo adquire gordura facilmente. Esportista com corpo endomorfo acostuma ter braços magros e pernas largas. Seus músculos são fortes e potentes, especialmente nas pernas. Por isso, a musculatura para endomorfo geralmente apresenta maior potencialidade em exercícios que usam as pernas, certo? Características presentes em pessoas padrão de corpo endomorfo são corpo com padronagem redonda, ganho de músculos e gordura facilmente, físico grande, estrutura grande, dificuldade em perder gordura, geralmente tem um metabolismo lento e certa dificuldade para definir os músculos. Gente, pessoas do tipo endomorfo, quando eu já disse, assim como o ectomorfo tem um metabolismo rápido, o endomorfo tem um metabolismo lento. Então, ectomorfo, a tendência é que você tenha uma queima de gordura maior por causa do seu metabolismo rápido, e o endomorfo é que você tenha o acúmulo de gordura maior, porque o metabolismo é lento, certo? A degradação, a maneira como o sistema digere a alimentação é de forma bem mais lenta, é bem lento. Por isso que o endomorfo tende a ser mais um pouco gordinho, né? Um pouco fofo. Um ponto forte é que assimilam bem as proteínas, por isso geralmente não existe necessidade de uso de suplementos. Suplementos todo mundo já ouviu falar, né? Mas não vamos entrar em detalhes agora, porque vocês são uns doces para querer perguntar. Mas podem perguntar, fique à vontade, inclusive, viu? Em relação à musculação para endomorfos, as pessoas com esse tipo físico, na maioria das vezes, têm facilidade de ganhar peso. Infelizmente, uma boa parte desse peso adquirido vem em forma de gordura e não de músculo. Por isso, para ajudar no aumento dos músculos em relação às gorduras, é importante que a pessoa com esse padrão de corpo realize atividades aeróbicas. Fit dance é um tipo de atividade aeróbica? Pode ser. Um exercício de HIIT, e eu acho que eu não falei de HIIT ainda para vocês. Pode ser uma atividade aeróbica, uma corrida, uma bicicleta. Quando a gente fala de aeróbico, é exercício com presença de oxigênio. Ou seja, a gente está respirando o tempo inteiro, né? Caminhar é um exercício aeróbico, você caminhar de maneira rápida, a gente inspira oxigênio e elimina gás carbônico. Lembra da nossa... Eu acho que eu falei para vocês, não foi? Acho que eu falei. Bom, como os endomorfos tendem a ganhar peso, possuem maior quantidade de tecido adiposo em relação aos músculos e aos ossos. Atividade física como corrida, mesclando com bicicleta, natação, por exemplo, devem investir em treinos que aumentem o gasto e a queima de gordura, o endomorfo. Se comparando, a gente vai fazer a questão daqui a pouco.
Aí eu pergunto, que tipo de corpo você tem? Será que você consegue identificar qual é o tipo de corpo que você tem? Vamos lá. Depois de todas essas informações, é possível que você já tenha conseguido identificar o tipo do seu corpo. Outra questão que devemos ter em conta é que, independente de qual for o seu tipo de corpo, é possível alcançar os resultados desejados. Se você é uma pessoa endomorfa e que quer ficar ectomorfa, se você é uma pessoa mesomorfa e quer ficar com um tipo atlético, entendeu? Então, todo mundo consegue, contanto que tenha objetivo e força de vontade, certo? Com esforço, determinação e acompanhamento correto, até uma pessoa magra pode alcançar o seu corpo grande e musculoso, ainda que seja mais difícil para alguns. Quando estamos dispostos a trabalhar arduamente, podemos alcançar os nossos objetivos. Bom, agora a gente vai fazer uma tarefa. Essa tarefa eu coloquei aqui no slide, mas eu vou colocar em anexo também para vocês lerem com mais calma. É a seguinte: pesquisar sobre os três biotipos do corpo e anotar as características de cada um deles. Tentar se encaixar em um desses biotipos, observar qual que você se enquadra, explicando para mim por que você se identificou com esse biotipo. Sem olhar lá, eu quero que vocês me expliquem por que você está se identificando com mesomorfo, ectomorfo, endomorfo, por quê? Certo? Identificar duas modalidades esportivas ideais para serem praticadas por cada biotipo, certo? Explicando, totalizando 6 modalidades, 2 para cada tipo físico, 2 para cada tipo físico. Eu quero 2 atividades para endomorfo, ectomorfo e mesomorfo. E por último, um super-herói para cada tipo físico. Essa eu quero ver. Nós temos o Super Choque, Homem de Ferro, Batman, enfim. Essa eu quero ver, viu? Então, se cuidem, gente. Até a próxima aula que eu vou vir com exercícios para vocês. E pratiquem. Chame pai, chame amigo. Amigo não, né? Amigo não pode. Chame pai, primo, irmão, mãe. Mãe, vamos fazer o exercício que a professora passou, que é bom, certo? Eu vou dormir melhor. Eu vou conseguir respirar melhor. Certo? Eu espero que todos vocês se cuidem. Um grande